Agora eu vou conversar um pouquinho aqui com a minha mãe, porque eu tenho certeza que os ouvintes e os telespectadores têm muita curiosidade, quando leem os livros dela, de saber um pouco sobre a vida dela, sobre como começou esse trabalho, como tudo começou. É uma história tão bonita e eu queria que você dividisse um pouco, assim, resumidamente, como que começou esse trabalho com os livros do Manancial de Luz. Bom, você me pegou de surpresa, né, Juliana? De surpresa. Bom, eu sou de uma cidade, eu nasci em Patrocínio, Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro. E eu morei lá, eu moro aqui há 25 anos, em São Paulo. E lá eu era professora de educação religiosa e de ciências. Eu formei em ciências biológicas. E meu pai era diretor do colégio Nélia Amaral. E eu comecei as aulas de religião, que a própria vida colocou para mim, que eu tinha naquela época 19 anos. E eu tinha perdido minhas aulas de ciências naquele ano, e fazia faculdade, mas ainda não era formada. Então, o que aconteceu? Os professores do meu pai, não, você não vai sair do colégio, você vai dar aula de religião. Eu falei, mas eu não sei nada de religião, como que eu vou dar aula de educação religiosa? Eu era muito nova na época. Com 19 anos. 19 anos. E eu comecei a dar essas aulas num colégio de 5ª a 8ª série. E fui professora durante 10 anos lá nesse colégio e cheguei a efetivar por tempo de serviço nessa escola. E quando foi no ano de 1984, à noite, eu era professora também de ciências, me deu vontade de assistir uma missa na Igreja Matriz, lá de Patrocínio. E eu estava na igreja, fazendo as minhas orações, e de repente, na minha frente, apareceu uma jovem, loira, aparência de 18 a 19 anos. Ela estava vestida com uma blusa de filó, amarelo clarinho, uma saia justa. Eu lembro que eu olhava e ficava olhando, eu não estava entendendo. Ela estava com um botão cor-de-rosa na mão. E eu olhei e pensei, gente, será que é comigo? Eu não estou entendendo. E isso, assim, foi aquele momento, eu olhava nos olhos dela, aí eu falei, aí que caiu a ficha, eu falei, é para mim, é comigo? Pensei, né? Falei baixinho. Aí ela sorriu e aproximou. Quando ela aproximou, eu pensei, eu não sei quem é, mas deve ser uma aluna. E ela me entregou a rosa, eu peguei a rosa, abracei ela, encostei o rosto de um lado, do outro, e quando eu olhei, ela desapareceu. Eu olhei para trás e já não vi mais. E aí eu senti muito forte, irradiando aqui a minha cabeça, e comecei a chorar. Ela simplesmente desmaterializou na sua frente. Foi. E só que como eu não tinha, assim, eu não entendi, eu eu fiquei surpresa, procurei e não vi. Aí cheguei no colégio, guardei a rosa num copo com água, dei as minhas aulas, cheguei em casa, contei para minha família, para meu marido, para meus pais. E depois disso, eu senti uma força para continuar as aulas de educação religiosa, um ânimo, e eu fui até o final daquele ano com muita garra, com muito desempenho mesmo como professora. E quando foi no início do outro ano, que é de 1985,
eu tive que optar, ou eu seria professora de educação religiosa, ou eu teria que escolher as ciências, que era o cargo, né, como professora, que eu era formada, só que eu tive que optar, e eu optei por educação religiosa. Quando foi em abril, o meu marido compra um negócio aqui em São Paulo e me fala que nós teríamos que mudar. Então, eu deixei a minha cidade, deixei a minha família, meus pais, e vim morar aqui. E deixei, então, as aulas, deixei toda a minha vida, né? E aí, recomecei aqui em São Paulo. E como as meninas, a Juliana tinha 3 anos e a Flaviana 4. E eu ficava muito sozinha, não conhecia ninguém, não tinha família. E eu precisava de Deus, precisava de força para aguentar a viver aqui. E eu comecei a buscar Deus, porque senão eu teria que voltar para a minha cidade. Porque eu sempre fui muito apegada a meus pais. E então eu comecei a buscar. E eu comecei a questionar muito. E eu busquei, meu pai, a minha família, gostava muito também, eu cresci dentro do espiritismo, apesar deles não frequentarem, mas meu pai gostava muito de ler. Então, os livros do Chico Xavier, eu convivi com os livros a minha infância, a minha adolescência. E eu passei, então, a ler a buscar outras religiões, que até então eu conhecia a católica, que eu era professora catequista. E aprendi um pouco, né, do Evangelho, da Bíblia, e não tenho muito conhecimento, nunca estudei teosofia, mas eu tinha aquela sede de Deus. E eu comecei a busquei Seixo Noyer, comecei a frequentar o Centro Espírita lá em Santo André, na Rua Marina, Eurípides Barçanufo. Busquei terapias de autoajuda, comecei a fazer cursos com o Gaspareto. Enfim, eu estava